Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Arrependimento e Fé. Quero ler com os irmãos Mateus capítulo 4, o versículo 17, que está escrito assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amados, aqui nós vemos, depois da tentação de Jesus ali no deserto, ele saiu e começou a pregar. E a Bíblia diz que a pregação dele era: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Estava meditando um pouquinho sobre arrependimento e sobre o que Deus requer de nós para que a gente viva plenamente o Evangelho, né? Viva plenamente as boas notícias, a obra completa que Cristo Jesus realizou para nós. E aí eu estava meditando aqui em algumas passagens, né? Primeiro João Batista pregando sobre arrependimento, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Depois Jesus vem com a mesma mensagem. E aí eu fiquei pensando sobre arrependimento e me aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse tema, porque às vezes nós lidamos com esse conceito de arrependimento de uma forma um pouco equivocada e isso pode prejudicar a nossa caminhada cristã. E aí eu estava orando, lendo a palavra e perguntando para o Senhor mesmo qual o fundamento, né? Quais os pilares do Evangelho. O que conduz uma pessoa para o Evangelho? O que leva uma pessoa a crer em Cristo Jesus, a viver, a se render a Deus? E aí eu estava pensando um pouquinho, o Senhor trouxe ao meu coração exatamente a questão do arrependimento e da fé. E aí, meditando sobre a pregação de Jesus, quando ele começa a pregar, é exatamente arrependam-se. Quando a gente vai para o original grego, amados, essa palavra arrepender-se é metanoia, que é mudança de mente, ou seja, mudança de pensamento. A gente muda a forma que a gente pensa, a forma que a gente vê a nossa vida, a gente muda e começa a pensar de uma forma diferente. Isso é arrependimento. Por isso que o arrependimento nos conduz ao quê? À conversão. O arrependimento nos conduz a Cristo. Por quê? Porque eu preciso olhar para o meu caminho, reconhecer que eu estou pensando de uma forma errada, equivocada, e eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso começar a pensar como Deus pensa. Essa foi a pregação de Jesus, era isso que ele dizia: arrependam-se, ou seja, mudem a forma que vocês estão vendo as coisas, porque vocês pensam, analisam, veem de uma forma. Mas eu vou apresentar a vocês algo novo. E para que vocês possam entrar nessa nova aliança, para que vocês possam entrar nesse algo novo, vocês precisam mudar a forma de pensar. Vocês precisam se abrir para essa mudança. Quando nós analisamos os evangelhos e vemos que os fariseus, os mestres da lei, a maior parte deles não se rendeu a Jesus, não creu em Jesus, foi porque eles não abriram o coração e a mente deles para pensar de uma forma diferente. Eles tinham estabelecido a forma que eles pensavam, eles tinham estabelecido a forma que eles criam, e eles não abriram o coração deles para um novo modelo, para uma nova forma de ver as coisas, para uma nova forma de encarar a palavra de Deus. Eles não se abriram para isso. Tanto que quando Nicodemos, que era um mestre da lei, vai conversar com Jesus, isso nós encontramos lá em João no capítulo 3, quando nós vemos ele indo conversar com Jesus, ele foi escondido, foi à noite para ninguém vê-lo, porque ele era um mestre da lei, mas ele queria entender, porque ele dizia: o Senhor tem sabedoria, o Senhor ensina com autoridade, com sabedoria, o seu ensino, a gente percebe que é um ensino que vem de Deus, só que eu não estou entendendo, porque o Senhor está apresentando um novo modelo,
Tanto que Jesus vai falar sobre o novo nascimento com Nicodemos e ele diz assim: não tô entendendo como que pode um homem já sendo velho nascer de novo do ventre da sua mãe, não tem como isso acontecer. Então, como que pode esse novo nascimento? E aí Jesus vai falar para ele: ó, Nicodemos, você que é mestre da lei, como é que você não consegue entender essas coisas, Nicodemos? Por quê? Porque ele precisava o quê? De arrependimento, ou seja, ele precisava mudar a mente dele, a forma que ele via as coisas, para que então ele pudesse acessar as boas notícias, o evangelho que Cristo Jesus estava pregando. E hoje, amados, não é diferente. Para nós acessarmos, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o início da nossa caminhada, quando somos salvos, quando aceitamos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. E quero enfatizar na manutenção, vamos dizer assim. Como que nós vamos permanecer nessa vida? Porque a Bíblia fala o tempo inteiro que nós devemos permanecer em Cristo Jesus. Então, esse permanecer também requer arrependimento e fé. Então, arrependimento é essa mudança da estrutura em que nós pensamos, avaliamos as coisas. No dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós tivemos que reconhecer que a nossa forma de viver estava errada e que nós precisávamos de Cristo. A gente precisou reconhecer isso, né? Teve que ter essa consciência. É em Deus que existe a verdade, Ele é a própria verdade, eu tô reconhecendo isso e eu me rendo a isso. Então, isso é o quê? É arrependimento. Nós precisamos o quê? Reconhecer que estávamos no erro, que estávamos no engano, que estávamos sendo governados, dominados pelas trevas, precisamos reconhecer isso e nos voltar para Deus, ou seja, nós precisamos nos arrepender e fizemos isso e nos rendemos a Deus. E acessamos por meio do quê? Da fé. É pela fé que somos salvos, isso é uma dádiva de Deus, né? Nós podemos crer em Cristo Jesus. E aí, essas duas coisas caminham juntos, né? Por isso que eu falo que são dois pilares do Evangelho: arrependimento e fé. Então, primeiro nós reconhecemos, né? Somos convencidos pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que efetua em nós esse convencimento, convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo nos convence e aí nós depositamos a fé em Cristo Jesus. Mas isso vamos dizer assim, é o pontapé inicial da nossa caminhada. Fizemos isso, aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E agora? E agora que já temos a Cristo Jesus, agora que já estamos em Cristo Jesus, a Bíblia fala que nós devemos permanecer nele. Então, como que nós vamos permanecer em Cristo? Do mesmo jeito que nós chegamos até Cristo ou que fomos alcançados, né? Vamos dizer assim, do mesmo jeito em que nós fomos alcançados por Cristo, por meio do arrependimento e da fé, é a forma que nós vamos nos manter nele, vamos permanecer nele. Então, precisamos aprender a desenvolver essa vida constante de arrependimento e fé. As pessoas às vezes dizem assim: para você aceitar Jesus, você precisa se arrepender, você precisa deixar de pecar e daí você vai aceitar Jesus. Como se o arrependimento fosse assim: você deixa de fumar e aceita Jesus, você deixa de beber e aceita Jesus, você deixa de se prostituir e aceita Jesus. E aí as pessoas, muitas vezes, elas dizem, mas eu não consigo. Por exemplo, quem luta com cigarro, eu não consigo deixar o cigarro. Tem pessoas que deixam instantaneamente e tem pessoas que demoram. Aí a pessoa diz, mas eu não consigo. Então ela diz, então eu não posso aceitar Jesus, porque eu não consigo abandonar esse vício, eu não consigo... Achando que o arrependimento é o abandono daquilo, né? Daquela prática pecaminosa. Não, o arrependimento é o reconhecimento de que você está no caminho errado e precisa se voltar para Cristo. Esse é o arrependimento. A consequência do arrependimento vai ser mudanças de atitudes, que pode ser instantânea, imediata ou pode levar algum tempo, que é o processo. E é isso que precisa ficar claro no nosso coração e na nossa mente, amados. Por quê? Porque essa é a nossa vida. A nossa vida inteira vai ser uma vida de arrependimento e fé, arrependimento e fé. E em consequência, nós veremos mudanças de atitudes.
Então, nós podemos resumir assim: 2 pilares do evangelho. Aqueles pilares que nós fomos alcançados por Cristo Jesus e precisamos viver para, de fato, desfrutar a vida que Cristo conquistou para nós. Então, esses 2 pilares, arrependimento e fé. Mas eles vão resultar em algo na nossa vida. Qual que vai ser o resultado disso tudo? Mudança de vida, obediência. Nós vamos começar a obedecer a Deus. Por quê? Porque primeiro existiu o arrependimento e a fé, que é uma confiança na suficiência de Cristo Jesus. Por isso, amados, que tem muitas pessoas que vivem uma obediência meramente exterior. Tem pessoas que, não, mas eu obedeço a Deus, mas é uma obediência externa. E aquilo que Deus, ele tem para nós, é uma obediência como resultado da nossa vida com ele. E não como um pré-requisito para vivermos o cristianismo, eu tenho que obedecer. Vou voltar àquele exemplo do cigarro, só para ficar bem claro. Para eu aceitar a Jesus, ou para eu me tornar participante de Cristo Jesus, das boas novas de Cristo Jesus, não é que eu tenho que deixar de fumar. Mas quando eu me arrepender e me voltar e depositar a minha fé em Cristo Jesus, o resultado pode ser imediato ou pode levar um tempo. O resultado vai ser que eu vou abandonar o cigarro. Por quê? Porque eu vou entender que aquilo ali não é algo que faz bem para mim, não me edifica em nada. Pelo contrário, é algo que faz mal, que me prejudica e muito. Seja o cigarro, seja a bebida, seja a prostituição, a imoralidade. Então, a obediência, ela vem como o resultado de uma vida de arrependimento e fé. E isso nós precisamos entender para nós aplicarmos na nossa vida diária. Por quê? Porque muitas vezes nós lutamos com Deus e aí não conseguimos desfrutar de uma completa liberdade. Por quê? Porque rejeitamos a vida de arrependimento e fé. E isso às vezes a gente faz de uma forma meio que inconsciente, vamos dizer assim. Não é bem inconsciente, mas é meio que a gente fecha os olhos para isso, sabe, amados? Então, eu vou dar um exemplo. A Bíblia nos ensina o quê? A perdoar, correto? Nós precisamos perdoar todos os nossos ofensores, todos. Não importa o que foi feito conosco, nós devemos perdoar. É o que a Bíblia nos ensina. E aí nós não queremos perdoar porque sofremos algo que nós consideramos muito grave, muito sério, e de fato existem coisas que são graves, que são sérias, mas a Bíblia não nos dá o direito de mantermos o rancor e a amargura e a ira. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a liberar o perdão. E aí, muitas vezes, nós não queremos abrir o nosso coração para o arrependimento. Por quê? Porque é o arrependimento que vai nos levar ao perdão. Como assim, Catiane? Arrepender é nós nos desarmarmos diante de Deus, nesse caso específico, nesse exemplo que eu tô dando, é nós desarmarmos diante do Senhor e nós abrirmos mão do nosso direito, é dizer assim, Senhor, eu abro mão do meu direito. Eu olho o que eu sofri e eu vejo que eu tenho direito de ficar muito ofendida, muito magoada, muito chateada. Mas eu abro mão desse direito, por quê? Porque eu entendi que o Senhor pensa de forma diferente. Porque o Senhor abriu mão do seu direito de se manter irado comigo, com a humanidade. O Senhor abriu mão de tudo isso e trouxe redenção, entregando o seu próprio filho. Então, eu me arrependo por pensar de uma forma diferente que o Senhor pensa, e eu te peço ajuda. Eu quero pensar como o Senhor pensa, para que eu sempre libere perdão. Deu para entender, amados? Então, esse é o estilo de vida que Deus tem para nós, um estilo de vida de arrependimento e fé. Aí onde entra a fé nisso tudo? Quando nós nos arrependemos, nesse exemplo que eu dei aí da questão do perdão, abrimos mão do nosso direito e dizemos, eu abro mão disso, Senhor, eu me arrependo por querer alimentar um coração vingativo, amargurado,
Me arrependo disso e eu quero pensar como o Senhor pensa, para que eu sempre libere perdão. Onde entra a nossa fé? Senhor, eu creio, eu confio que o Senhor fará isso em mim. Sozinha eu não consigo. Pela minha própria força e capacidade, eu não consigo. Mas eu confio que o Senhor efetuará isso em mim. E o Senhor efetua a obra do Espírito Santo em nós, fortalecendo, capacitando, dando graça, fazendo com que o fruto do Espírito ele se revele, se manifeste em nós. Amados, essa é a nossa caminhada diária. As coisas acontecem no nosso dia a dia. E nós precisamos nos posicionar assim. Muitas vezes somos confrontados com Deus, por Deus, né? Somos confrontados por Deus a respeito de alguma atitude que nós tínhamos como certa para nós. Nós estávamos caminhando, trilhando aquele caminho ali e nós achávamos, eu estou certa. E de repente o Senhor vem e nos confronta. E aí, quando somos confrontados, precisamos abrir o nosso coração. Isso é arrependimento. É deixar, é reconhecer. Senhor, a forma que eu penso está errada e a forma que o Senhor pensa está certa. Eu me rendo para a forma que o Senhor pensa. É isso que é arrependimento, amados. Isso é arrependimento. Quem que nos ajuda nisso? O Senhor, o Espírito Santo. Porque nem isso nós conseguimos sozinhos. Nós dependemos exclusivamente do Senhor. É por isso que arrependimento e fé, eles caminham juntos e eles são a base, os pilares do Evangelho. Tanto para nós recebermos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, quanto para permanecermos nessa vida do Evangelho, para permanecermos em Cristo Jesus. E à medida em que nós vamos nos rendendo nessa vida de reconhecer que o Senhor é a verdade e que nós precisamos nos inclinar para a verdade, à medida em que nós vamos vivendo isso, e crendo que o Senhor é que nos ajuda, que nos capacita, é pela obra dele, é pelo poder dele, o resultado disso tudo será uma mudança de atitude, ou seja, será a obediência. O que é a obediência que provém da fé? Como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 5, que Deus chamou dentre todos os povos um povo para a obediência que vem da fé. É isso, é o resultado da nossa vida de arrependimento e de confiança no Senhor. O resultado, a consequência disso, será que nós vamos começar a obedecer a Deus. A palavra diz que eu preciso perdoar, eu vou ser capacitada pelo Espírito Santo, por quê? Porque eu me arrependi, porque eu reconheço que eu estava alimentando um coração vingativo, rancoroso, eu estava alimentando um coração de que eu tenho o direito de me manter amargurado, eu reconheço tudo isso, que eu estava errada e que o Senhor está certo, e eu confio no Senhor para efetuar a mudança que Ele precisa efetuar em mim, porque na minha força eu não consigo. Eu reconheço isso e aí eu começo a viver isso. Aí as situações vão acontecendo, as ofensas vêm, as situações para nos chatear, nos magoar, vêm e a gente consegue liberar perdão automaticamente. Por quê? Porque se tornou o resultado da nossa vida de arrependimento e de fé. E amados, arrependimento e fé, como que nós vivemos, colocamos isso na prática? Principalmente, amados, através de uma vida de comunhão com Deus, estudo da palavra e oração. Por quê? A palavra vai vir e vai nos confrontar, vai mostrar para nós os caminhos que nós estamos trilhando que não estão de acordo com Deus e que nós precisamos nos arrepender. Quando eu falo caminhos, é, por exemplo, a questão de alimentar a amargura. Nós somos confrontados com a palavra de que não devemos alimentar a amargura. Pelo contrário, devemos ter um coração perdoador, um coração pacífico. A palavra de Deus efetua esse confronto em nós, correto? E essa mesma palavra, ela aperfeiçoa, vai aperfeiçoando a nossa fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Então, como é importante, amados, nós termos esse relacionamento com a palavra de Deus. É por isso que eu sempre encorajo os irmãos a terem um relacionamento diário com a palavra. Ouçam pregações, ouçam o devocional todos os dias e mantenham a sua vida, a sua comunhão com a palavra de Deus. Sabe, amados, leiam a palavra, estudem, como eu sempre encorajo os irmãos, estudem um livro inteiro, né? Não estudem só um livro, um capítulo, um versículo. Estude um livro inteiro quando você tirar para estudar.
É claro que à medida em que nós vamos estudando a Bíblia, o Senhor vai nos ajudando com os temas. Por exemplo, nesse semestre nós estamos falando sobre temas, ensinamentos de Deus para nós. E aí nós vamos lendo vários textos da Bíblia. Mas quando a gente começa a ler, os irmãos que acompanham nós há mais tempo sabem disso, né? Nós vínhamos lendo a sequência, vínhamos lendo o capítulo de dia na sequência. Nós fizemos a leitura do Novo Testamento basicamente durante 3 anos seguidos, lendo o Novo Testamento inteiro. Ou então lendo as cartas do apóstolo Paulo, e quando nós vamos lendo todas as coisas, aí nós vamos encontrando os assuntos, né, em todos os livros, em várias partes da palavra de Deus, e aí chega um momento em que nós vamos nos lembrando disso. Por exemplo, eu vou falar sobre arrependimento, ou eu preciso ministrar a mim mesmo, porque a gente precisa aprender a ministrar a nós mesmos, né? Eu preciso ministrar a mim mesmo sobre arrependimento, a gente vai lembrando. Onde tem as passagens que falam sobre isso? Ou eu preciso sobre perdão, a gente vai lembrando, por quê? Porque já leu a Bíblia várias vezes, já leu capítulo a capítulo. Sabe, amados, isso precisa ser a nossa vida, a nossa rotina. O mundo ele está caminhando assim de mal a pior e a gente precisa ir na contramão do mundo e precisa estabelecer tempo e precisa estabelecer Deus como prioridade na nossa vida, tempo para com Deus, para parar durante o nosso dia, para ler as escrituras, para orar, para ter tempo mesmo com Deus. Por quê? Porque é nessa comunhão que nós vamos desenvolvendo essa nossa vida de arrependimento e de fé, e assim nós vamos desfrutando a vida completa, abundante, perfeita que Cristo Jesus conquistou para nós. Amados, arrependimento não é só lá no dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Arrependimento é todos os dias. Todos os dias nós nos deparamos com situações em que precisamos reconhecer: eu estou errada, Senhor, o Senhor está certo. Então me ajude a pensar como o Senhor pensa, porque eu quero agir como o Senhor age. E para nós agirmos como o Senhor age, amados, primeiro nós precisamos pensar como Ele pensa. Nós construímos as nossas ideias, os nossos projetos aonde? Na nossa mente, não é? A gente sonha, tem projetos, estabelece muitas coisas na nossa mente, no nosso coração. E aí, se nós não conhecermos como que Deus pensa a respeito de todas as coisas, se nós não conhecermos, e nós vamos conhecendo no nosso relacionamento com Ele, se nós não conhecermos, como é que nós vamos pensar, estabelecer sonhos, projetos, ideias, conforme a mente de Deus, conforme o jeito, o estilo, a forma de Deus? É por isso que tem tantos e tantos irmãos em Cristo que estão levando uma vida completamente fora dos padrões de Deus, porque eles nem conhecem como Deus pensa. Eles nem sabem sobre coisas simples da palavra de Deus. Por quê? Porque não tem vida com a palavra. Por isso que precisamos desenvolver a vida com a palavra, amados. E à medida em que nós vamos desenvolvendo essa vida com a palavra de Deus, nós vamos vivendo todos os dias uma vida de arrependimento e fé, em que o resultado vai ser a obediência, ou seja, o resultado vai ser uma vida que se rende ao Senhor completamente, que não contende com Deus, que não discute com Deus, que não briga com Deus, pelo contrário, que se rende, tá bom, Senhor, se é assim, eu me rendo ao Senhor e eu quero viver, me ajuda a viver dessa forma, dessa maneira. Essa é a vida que Deus tem para nós, amados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, todas aquelas pessoas que nós admiramos na palavra de Deus foram pessoas que viveram assim, uma vida de arrependimento e de fé que conduziu elas a uma vida de obediência. O resultado foi uma vida de obediência, e essa vida de obediência era uma vida que trazia satisfação, alegria para elas e glória para Deus. Esse é o modelo de vida que Deus tem para nós. Eu quero encorajar você, assim como o Senhor está me encorajando, a manter uma vida de arrependimento e fé, confiança nele. Ou seja, deixar que o Senhor me mostre aquelas maneiras que eu vivo que não estão de acordo com a vontade dele, deixar ele lidar comigo nisso. Eu abro meu coração, né? Eu me desarmo diante de Deus e falo: Senhor, eis-me aqui, te dou liberdade para o Senhor agir nessa área, reconheço que eu estava pensando de uma forma errada, eu me disponho ao Senhor, para o Senhor fazer do seu jeito, e eu creio, eu confio que quem está lidando, quem está fazendo, quem está operando, quem está me capacitando e me fortalecendo é o Senhor. Não é na força do meu braço, é na sua força. Então esse é o modelo de vida que Deus tem para nós, amados.
Que eu e você possamos viver assim. E é assim que nós vamos vencer todas as nossas guerras, é assim que nós vamos desenvolver o fruto do Espírito, é assim que nós vamos começar a nos sentir satisfeitos em nossa vida, em nossa caminhada com Deus. Tem muitas pessoas frustradas, tristes, abatidas, porque insistem em viver o cristianismo, insistem em viver o evangelho sem esses dois pilares, sem arrependimento e sem fé. É impossível, é impossível. Nós não vamos nos sentir satisfeitos na nossa caminhada cristã. Se nós insistirmos em viver do nosso jeito, nós vamos experimentar só decepção, frustração, coisas ruins, relacionamentos ruins. Mas quando nos rendemos à vida de arrependimento e de fé, nós começamos a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. É o que o apóstolo Paulo escreveu: ofereçam-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, não se amoldem ao padrão desse mundo, pelo contrário, permitam que o Senhor renove a mente de vocês, sejam transformados pela renovação da mente e então vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, uma vida de arrependimento e fé. Que eu e você possamos viver assim em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, nos capacita, nos fortalece. Nós reconhecemos que somos completamente dependentes do Senhor. Pai, ilumina os olhos do nosso coração, nos mostra, esquadrinha o nosso coração e nos mostra aquelas áreas que nós temos vivido de forma contrária à tua palavra e que nós precisamos nos arrepender. Ou seja, que nós precisamos reconhecer isso e precisamos abrir o nosso coração para pensar como o Senhor pensa, para viver como o Senhor vive. Nos ajuda nisso, Pai. E nós cremos que é o Senhor mesmo que nos capacita, que nos fortalece, que nos ajuda a vencer essas áreas, essas situações que muitas vezes nós vivemos por tantos anos de um jeito e aí o Senhor vem e nos confronta a mudarmos. E aí nós precisamos de força para mudar, precisamos de capacitação para mudar. E é o Senhor quem faz isso em nós e por nós. E nós reconhecemos isso, nós dependemos de Ti. E nós nos colocamos à Sua disposição, Senhor. Pode trabalhar em nós, pode nos mostrar, pode esquadrinhar o nosso coração e nos fortalece para que nós possamos viver para a Sua glória, para que nós possamos pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor age e sermos o reflexo do Senhor aqui nesse mundo. Nos ajuda nisso, Pai. A recompensa de tudo isso é uma vida de paz, uma vida de alegria. É o que o Senhor mesmo disse, que o teu reino é justiça, é paz e é alegria. E quando nós nos dispomos a viver essa vida de arrependimento e fé, nós vamos colher justiça, paz e alegria. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e nós possamos nos dispor a viver tudo isso. Que nós possamos abrir mesmo o nosso coração, que nós possamos nos desarmar diante do Senhor e receber toda a atuação do Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. Nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti e nos rendemos nesse dia ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.